Hoje é dia 27 de dezembro de 2015 e você está vendo e ouvindo a 74ª edição do Ainda Sem Nome, seu podcast predileto sobre comunicação digital. Daqui dos estúdios da Rede... Você é o Caio César. E você é o Felipe Lenha. E aí, cara? Beleza? Beleza? Felizes festivos. Muito obrigado. Aproveitando aí as festividades e a vinda para Belo Horizonte, vai conseguir emendar aí alguns ainda sem nome. Né? Exatamente. Por isso que você está assistindo com um pequeno atraso no calendário. Normalmente a gente publica às quintas-feiras. Hoje é domingo. Hoje é domingo. Para mim, every day is like Sunday, porque já estamos no festivos. Exatamente. Eu acho que até pelo fato de ser já o fim do ano, não carece da gente fazer um negócio muito denso, né? De uma pauta densa. De pautas densas já chega as reuniões de família. Exatamente. Né, bicho? E aí, bom, eu já gostaria de emendar com um monte de coisas aqui, mas vamos, em primeiro lugar, agradecer ao Narcélio, que comentou na nossa edição de número 73, a 73ª edição. Recomendo que você escute, porque ficou uma edição bacana, né, ficou cara? Ficou legal. Ficou a gente bacana. Teve a presença do Daniel Rocha, com sua diretamente de aventura na Flórida, né? Falando sobre mercado mobile e tive alguns feedbacks interessantes sobre esse episódio. Eu achei que foi um episódio muito bacana, apesar de, não sei se vocês perceberam, o áudio do meu microfone deu bizil, e aí eu fui comprar um cigarro e não voltei depois dos 35 minutos. Eu fui à padaria e não voltei mais. Mas é porque... o caso do cara que sabe comprar um cigarro nunca mais volta. E o cara que não fuma, que foi comprar um cigarro e não volta mais. Eu falava isso quando a gente estava nos momentos mais tensos da World Skills. Eu falava assim, gente, tinha vontade de comprar um cigarro e eu nem fumo. Embora. Não vai comprar um cigarro e depois, sei lá, de 5 anos você encontra o cara em Budapeste. Tipo isso. Vendendo poesia na praça. Bom destino. Mas bacana. Então foi um episódio muito legal e o comentário do Narcélio. Espero que vocês comentem neste aqui também, que vai ser um episódio mais light. Mas não menos interessante. Então deixe aí o seu comentário. Se você está no YouTube, vai lá no aindasemno.me ou aqui no YouTube mesmo. Embora a gente não tenha muito acompanhamento do que rola por aqui, é melhor você comentar no site. E também dê o seu review no iTunes, porque imagino que o áudio aqui vai ficar bom, né, cabeça? Então ele vai gerar um MP3 legal aí para você também estar escutando. Isso, e você também compartilhe nas suas redes sociais preferidas e fale no Ainda Sem Nome, porque a gente quer espalhar a mensagem para quem se interessa pelo assunto, né? Exatamente. E aí a gente, acatando uma sugestão de pauta do Luiz Carlos Fernandes na edição de número 72, vamos dar algumas recomendações. Isso. Que isso é uma coisa muito legal de se fazer quando a gente, por exemplo, no meu métier, que é a pesquisa, quando a gente está fazendo pesquisa científica, pesquisa acadêmica, uma coisa muito legal é quando a gente encontra um texto que ele é bala, aquele texto tem o que você precisa, aquele cara falou as coisas, ele está redondo, e aí você não deve parar ali. Tem uma coisinha que brincando com o nome ou a expressão de novelo de lã, que você dá para um gatinho e ele vai puxando, você vai também puxando esse novelo. Então você vai lá no final desse texto que você achou bacana e vê quem que esse cara citou, quem que esse cara leu. Porque se ele chegou àquela conclusão bacana, a influência vem também dos caras que ele leu. Então você vai lá nos caras que ele leu, provavelmente vai ter gente bacana ali também. E assim você expande os seus horizontes. Né? E é algo que a gente fazia de maneira semelhante sem saber, né, cabeça? A gente, falando disso, aí a gente citou o All Music Guide. Grande All Music Guide. Nas últimas iterações ele não tem ficado tão bacana, né? Mas ele já foi mais. Quando eram as abinhas ali, ele era aquele visual meio ocre, era bacaninho. E o All Music Guide era excelente quando você queria descobrir um artista e um disco específico, e ele falava até qual era o clima do disco, e quem era a influência daquele artista e quem aquele artista influenciou. Isso é fabuloso. É fabuloso. E aí é um ponto interessante que eu acho que hoje os aplicativos de música, eles fazem isso de certa forma. Eu uso, sempre na contramão, né, cara? Estou sempre na contramão. Eu uso o Google Play Music e ele me dá algumas coisas semelhantes. Eu acho melhor que o Spotify. Eu uso o Spotify. Um diferencial, acho que eu já falei isso algumas vezes, né? Você pode subir a sua biblioteca para o Google Play Music. Então, se tem alguma coisa que não tem no catálogo do Google Play Music e você quer que tenha, e você tem porque você obteve de maneiras que não interessa para o Google,
Você pode subir os seus MP3 para lá. Mas eu acho que o Spotify pode fazer isso. Pode? Porque no Natal eles colocaram a discografia inteira dos Beatles. E eu tinha alguns MP3 que ele apareceu para mim lá. Então acho que pode ser um... deve ser uma coisa... Anyway. Mas é interessante porque o Spotify você pode descobrir depois, você põe um determinado artista e enfim, aí ele te mostra, abre a rádio daquele artista, daquela música e ele vai te dar os estilos parecidos. E eu acho excelente. Isso é muito bacana. Tenho escutado muito a rádio do Beck. Beck é um cara legal, cara. Embora você não... Eu sei que não é... Né? Não, é ok. Mas é bom ter pensamentos antagônicos. Mas eu escuto muito a rádio do Beck lá no meu Google Play e fica bacana. E isso aí já é um começo, né? Porque o Luiz Carlos Fernandes tinha pedido pra gente falar algumas coisas que a gente anda escutando, lendo, vendo. E inclusive ele tá concorrendo para ser o cara de pauteiro oficial do Ainda Assim Não 2016. Pô, cara, Luiz Carlos, passa lá no RH, acerta aí as condições. Se você tá aí. Você pode começar no time. Sim, tá mandando. Tá mandando bem. Segunda-feira? Mas aí, cara, eu queria primeiro começar com um livro que me pautou muito em 2015. Foi o Rework. Cara. Jason Fried e time. Rework, para quem não conhece, o Jason Fried, para quem não conhece, é uma das cabeças do Basecamp. E o Rework basicamente fala de como o Basecamp trabalha e como é bem antagônico em relação às empresas que já estavam estabelecidas, né? Eles são defensores ferrenhos do trabalho remoto. Na época tinha gente em Chicago, gente na Dinamarca e gente dos Estados Unidos inteiro. Então, assim, são 6 fusos horários dos Estados Unidos. Eles falam que desde que você tenha 4 horas de conjunto, né? De conjunto, você vai conseguir fazer o trabalho remoto sem nenhuma dificuldade. E todas as coisas que a gente acha super legal, né? Tipo, eles odeiam reunião, quer dizer, eles acham que reuniões longas... reuniões são tóxicas. Isso é ótimo no livro, cara. O ASAP, é um vício, é um veneno, na verdade. Porque aí tudo vira urgente, né? ASAP é as soon as possible. Isso. Né? Tudo é urgente, e aí quando tudo é urgente, nada é urgente. Exatamente. Press release são spam. Né? E todo tipo de coisa que você... Eu, pelo menos, vi isso ao contrário em diversas experiências profissionais. Eu estava num momento muito de conflito quando eu li o livro, porque eu estava dentro de um ambiente altamente quadrado, que era o Senai, e lendo um negócio que era completamente o inverso. Sim. Normalmente, cara, não precisa nem se preocupar, porque em 90% dos casos a gente vai estar num ambiente quadrado. Né? Empresas, quando elas crescem, instituições, quando elas crescem, elas ficam quadradas. E é por isso o esquema da burocracia e tal. Então é muito difícil você ter um ambiente com muita gente que não tenha um certo nível de quadradeza. As arestas vão aparecendo, sabe? Não tem jeito. E eu lembro que em determinado momento, quando eles falam das reuniões, que as reuniões devem durar 7, 15 minutos, e aí ele fala assim, quando você está numa reunião de 10 pessoas de 1 hora, você não perdeu 1 hora, você perdeu 10. Você perdeu 10 horas. Isso, quando eu li esse negócio, cara, e eu participo de reuniões na universidade, eu fico pensando, cara, quanto custa cada hora de cada profissional que está aqui dentro? Eu fiz isso. Olha o preço dessa reunião para a gente decidir umas coisas nada a ver, que podiam ser decididas por uma pessoa e simplesmente comunicadas para as outras. E no fim do ano, no fim de 2014, antes de eu ver esse livro, de eu ter ganhado esse livro de Natal, eu estava numa reunião com 15 pessoas que durou 4 horas. Olha aí, bicho. Aí eu fiz assim a conta, mas eu tipo assim, esse cara deve ganhar tanto, esse deve ganhar tanto, que aí você fala, putz, dá pra tomar várias cervejas. Nossa, cara, então, isso jantar, é tipo comprar um carro. Uma semana de 2 assistentes que você pagou com essa reunião. Você pagou 1 semana de salário de 2 assistentes. E aí então eu andei no escritório pregando a palavra do Rework ao longo de 2015. É uma excelente dica, cara. Então, se você quer começar 2016 lendo, que é uma coisa que muita gente está fazendo as suas listinhas de coisas para 2016, que uma delas seja ler mais, né? E que uma das leituras seja o Rework e o Remote. Aí você já emenda os dois, assim. O Remote é o segundo, que aí já é bem focado em trabalho remoto, que eu acho que é bem legal também. Uma outra coisa que eu li, que eu gostei muito, mas aí já é um standard dentro do mundo criativo, que é o Still Like an Artist, do Austin Kleon.
Sim. Que é muito bom também, muito fácil. Em 2 sentadas você mata o... São livros... É uma literatura mais... quase executiva. Sim. Né? Então é tipo muita... só tem que tomar um pouco de cuidado com o excesso de prescrições que esses caras dão. E a gente entender que não necessariamente a nossa cultura é igual a deles e que não necessariamente as coisas funcionam da mesma forma. Mas é uma leitura rápida, porque ele está dando tipo dica. Faz isso, faz isso, faz isso. E ele tem uma newsletter que é excelente, inclusive, que sai toda sexta-feira, com pequenas dicas, tipo 10 links, coisa rápida, recomendo fortemente. Falando nesses caras que tem newsletter, tem um cara que ele é meio, embora ele seja meio Herbalife, ele é um cara legal. O que é ser um cara meio Herbalife? É tipo, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro, pergunte-me como e eu tenho as dicas e tudo mais. Você tem que um pouquinho desconsiderar isso, porque esse é o negócio, esse é o ganha-pão dele, é o Gary Vaynerchuk. Já ouviu falar do Gary Vaynerchuk? Ele tem um livro que se chama Jab, 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 Right Hook. E é um livro que fala de mídias sociais. E ele fala que, e é uma coisa muito importante, talvez para você que trabalha com mídias sociais, você já saiba disso, mas é um livro legal, como é o Não Me Faça Pensar, do Steve Krug. Que, se você conhece a experiência do usuário, ele é um livro básico, mas ele é um livro bom para você dar para o seu chefe ou para você dar para o seu cliente. O Jab, 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 Right Hook é um livro, para quem faz mídias sociais, às vezes o cara já sabe muito do que tem ali, mas é um livro para convencer, para mostrar para o cliente ou para o seu chefe que você não deve, que em toda a sua postagem, em todas as coisas que você faz, tem que se vender. Você vai se vender de outro jeito. O Jab, Jab, Jab é conteúdo bom, conteúdo bom, conteúdo bom, chamada para venda. Conteúdo bom, conteúdo bom, conteúdo bom, chamada... Então você vai ter só 25% de chamada para venda nos seus conteúdos. E trabalhar o resto é conteúdo bacana, coisa interessante, coisa que vai enriquecer a vida do cara. E isso é interessante, sacou? Isso aí ajuda as pessoas a entenderem que você não tem que gastar todo o espaço que você pode ter com venda. É aquele negócio de quando você está fazendo um layout, o seu cliente te questiona sobre o espaço em branco. Tem que ter o espaço em branco, relaxa, né? Tem que ter o espaço em branco. Isso aí tinha muito na música também, quando eu tocava bateria mais frequentemente, que certa vez eu vi a Masterclass em São Paulo do Steve Gadd, baterista do Eric Clapton, Sting, enfim, o currículo dele é extenso. E aí alguém falou de solo de bateria e falou, cara, entenda que o silêncio é tão importante quanto muita nota, entendeu? Você está passando a mensagem, você tem que se fazer entender, então o silêncio ele é tão valioso quanto... Você ficar reforçando uma coisa. Isso é importante, né, cara? Isso é interessante porque, às vezes, se você fala sempre a mesma coisa, quando você faz uma pausa e depois fala aquilo de novo, aquilo ganha outra conotação. Aliás, são 3 referências de música que eu tenho que dá para utilizar em outras. Essa é uma delas. Steve Jordan, que tocou com Eric Clapton, John Mayer. Steve Jordan é o dos dedilhamentos, assim? Não, aquele é o Stanley Jordan. Aquele é o Stanley Jordan, é baterista. Que no começo da videoaula dele, ele fala simplicidade não é estupidez. Então, tipo, fazer o simples... menos é mais, né? É a solução judô do Rework. O Rework fala que você tem que ter a solução judô, que é a solução que dá o mínimo de esforço com o máximo de resultado, como um golpe de judô. E a terceira, que a gente estava falando mais cedo, era uma videoaula do Benny Greb, que tem no YouTube, vai estar o link em alguma parte aqui, onde ele fala em determinado momento que as pessoas ao redor do mundo têm um repertório muito igual de coisas e acham que elas não conseguem melhorar porque não tem esse variação de repertório. Ele fala, pegue suas frases e troque, ou suas exclamações e troque por interrogações. Então você abre um novo... E aí é aquele negócio, né? Às vezes a gente não tem a manha de que pode contestar algo e que algo é contestável. A gente toma muitas coisas como verdades absolutas e não necessariamente elas são verdades absolutas. Se a gente contesta e com autoridade mostra que não são, a gente ganha muito, né? E eu acho que é contestando, mas não é contestar tudo pelo simples esporte de contestar e o prazer de contestar. Você tem que contestar com base. Pelo amor de Deus, gente, tenha base. Né? E aí só o último livro que eu lembrei aqui, essa leitura um pouco mais densa, é um livro chamado Disrupting Class. Disruptivo virou um termo, né? TechCrunchiano mundo, né, cara? Mas é legal eles falando...
é um cenário bem da educação nos Estados Unidos, mas é uma coisa que a gente vê em vários pontos, e não só na educação formal de escola, que não adianta você querer fazer o novo se o método é o antigo. Então, assim, o uso de computadores em sala de aula não mudou, não engajou mais porque o método de ensino era o mesmo. Sim. Sem computador. E eles vão comparando dados de escolas nos Estados Unidos, onde escolas, eles quebram paradigmas, tipo, não é porque a escola está num lugar pobre que a escola necessariamente vai mal. São vários fatores que contribuem para aquela escola ou aquele aluno se sobressair dentro de um ambiente. E esse negócio das tecnologias, cara, quando você estava falando, eu fiquei lembrando como que é complicado isso na educação. Né? A gente, às vezes, insere aparatos tecnológicos e repete o modelo anterior, e aí o professor vira um leitor de PowerPoint. Isso é muito fácil de acontecer, isso já deve ter acontecido comigo várias vezes, de você basear a sua aula no que está no PowerPoint, e o PowerPoint não serve para aquilo, é outra história. Ou então, se você vai inserir vídeo na aula, as pessoas questionam a quantidade de tempo que você está fazendo de vídeo. E não respeitam aquela dica que você mesmo já deu, né, de ter uma quantidade de vídeo que seja apenas 25% do que seria a quantidade total de estudo. Né? Então é um jeito de pensar diferente. A gente não pode repetir os modelos, repetir o jeito antigo com coisa nova. O que você está fazendo? O de sempre errado. Exato. Do jeito errado. Exatamente. Então a gente tem que pensar um pouco diferente. Olhar para as mesmas coisas, às vezes, por ângulos diferentes, que também ajuda bastante. Né, cara? E aí o problema desse Disrupting Class é que a leitura é bem densa. Então não é um livro que você consegue terminar rapidamente. Não que seja o objetivo, né? Terminar, esse aqui não é uma corrida de velocidade. Sim. Isso é regularidade, mas envolve... Você tem que ter paciência para ler esse camarada. Não é um que você lê no ônibus. É um texto que você vai ter que precisar de um ambiente mais silencioso. Exatamente. E a parte não relacionada, terminei de ler 1822. E aí foi tipo, como ensinar errado, como eu aprendi história errada, entendeu? Vale também a leitura. Vale a pena, cara? Vale. Porque é uma série, né? Um monte. 1808, 1822 e 1889. O 1889 eu não li ainda. Mas o 1808 é legal, o 1822 é mais legal. Porque não foi um negócio... Não foi tipo, gente, independência, hein? Foi uma guerra de independência. Foi um negócio, um processo... Foi um processo sangrento. E como que a gente conhece pouco, né, cara? A gente conhece tão pouco do nosso esquema, da nossa história, e isso... mais uma dica, aquele novelão do Pablo Escobar, não o do Wagner Moura, e aí eu não consigo... Cara, sempre que eu lembro do Narcos, Wagner Moura, eu me lembro da musiquinha do Silvio Santos, chamando Wagner Montes, e ele mancando, porque o Wagner Moura, imitando o Pablo Escobar com aquela barriga de seu boneco, parece o Wagner Moura mancando. Perceba isso quando você for assistir. Wagner Montes mancando. Mas uma dica de Netflix, tem o Pablo Escobar, El Patrón del Mal, que é um novelão de 70 e cacetada capítulos cada temporada, não sei o quê, mas que todo episódio começa, quem não conhece o passado está fadado a repeti-lo no futuro. Isso é importante, cara. A gente não conhece e a gente está pagando o preço disso aqui. Completamente. A gente não conhece direito, e uma coisa que é muito grave, outro dia, se você me acompanha, sei lá, se você tem paciência, eu dei mais uma pausa no Facebook e enfim, cansei. E fui usar um pouco o Reddit. E aí eu entrei no subreddit brasileiro, /r/Brasil. E cara, é pior ainda, bicho. A quantidade de batetor de panela que tem lá nossa senhora, é absurdo. E enfim, isso me deixou muito triste. E eu me lembro de uma das discussões lá, um cara questionando uma afirmação de que nós brasileiros queremos ser líderes na América Latina, mas não temos identidade com o resto da América Latina. E o cara falando, não tem nada disso, não, nós somos líderes mesmo e não sei o quê. E aí a própria fala do cara mostra que a gente não tem identidade nenhuma
com o resto da América Latina. A gente tem muito mais identidade com os Estados Unidos e às vezes com a Europa do que com o resto da América Latina. A gente deveria ter. A galera conhece pouco a América Latina e conhece pouco da história da América Latina. Sim. Quando eu estive no Chile, umas coisas que eu aprendi sobre a invasão espanhola, ou tem umas ruínas no Atacama de guerra que rolou dos espanhóis com os índios lá, e é um negócio muito bacana, que a gente nem estuda. Né? Passa reto, cara. Quando você falou, eu me lembrei acho que é 1868, do Bolanhos. Aí eu vou colocar a referência correta aqui quando a gente montar o vídeo, que é um livro que é do chileno, do Bolanhos, que é um livro muito massa que ele escreveu antes de falecer. E eu li, é uma leitura também densa, mas é uma leitura que, quando eu terminei, eu falei, muito hype, muito hype. A galera fala demais desse livro e não é essa coisa toda não. Mas depois que passa um tempo, que aquele negócio, sabe, cai no estômago, assim, aí é que você começa a sacar que é um bom livro. Então eu já falei mal dele, mas ele é um bom livro de ler. É um monte de história paralela rolando, um monte de história bacana, e é um tipo de literatura que a gente não está acostumado a ler, que é um jeito de contar a história que a gente não está acostumado. E eu tenho tentado abrir os olhos para a América Latina nos últimos tempos, sabe? E as minhas viagens, eu tenho priorizado viajar para a América Latina, viajar para outros lugares, e é sempre uma experiência bacana, cara, sempre legal, né? A última na Colômbia, descobri muita coisa, foi muito bacana, e me recuperou algo, sabe? Eu conversando com os caras lá sobre música, e aí eu me lembrei de uma banda que eu gostava muito, que é de Bogotá, que nem existe mais, chamava-se Aterciopelados. Não conheço. Muito massa, cara. Moça no vocal já é uma coisa que me chama, né? E o espanhol cantado assim ficou muito legal, fica muito legal. E o Aterciopelados é uma bandinha... O espanhol da América Latina é sexy de certa forma. É gostoso, sabe? Né? É legal, é bacana. Quando eu escuto Paola Carosella no Masterchef falando, você fala, putz, é isso aí, entendeu? É gostoso. É uma língua interessante. Sobre música e vocal, uma banda que eu escutei muito esse ano foi Tedeschi Trucks Band, que tem a Susan Tedeschi, com o marido dela, o Derek Trucks. Que preciso colocar na minha lista. Isso, a gente vai pôr aí, tem no Spotify. E é tipo rock do sul, sabe? Sul dos Estados Unidos, mas é bem legal. Tipo Allman Brothers. Inclusive porque o Derek Trucks toca no Allman Brothers. Bom, hein, cara? É bom, bem legal. Bem legal. E uns grupos mais antigos, não mais antigos, mas aí vem daquele negócio do novelo de Land do Spotify. E algumas rádios, isso é muito legal também nos Estados Unidos, que são rádios mantidas pelo público, né? Então tem uma de Seattle chamada QXP, que eles têm uns programas ao vivo e tal, e eu descobri duas bandas lá, uma chamada J.C. Brooks and the Uptown Sound, e St. Paul and the Broken Bones. Então uma é bem... A galera gosta de uns nomes assim, tipo Booker T e né, cara? E pra quem gosta de soul dos anos 60, o St. Paul é bem, tipo, o cara é bem inspirado no Otis Redding, assim, sabe? É mais vocal, mais menos instrumento, menos Grand Funk Railroad. Isso. E é mais sofrido. Bacana. Mas é bem legal. Cara, você falou da KXP, olha só como é que eu gosto de andar na contramão, né, cara? Todo mundo come no Subway, aí um dia eu fui comendo Quiznos. O Quiznos é um concorrente do Subway. Tinha duas lojas em Belo Horizonte, tem uma na Praça da Liberdade e tinha uma no Buritis. Aí eu tava dando aula numa pós no Buritis, e aí no intervalo, lá na hora do almoço, eu vi o Quiznos e falei, vou ter que almoçar no Quiznos, né? Aí eu entrei no Quiznos, tava rolando um som bacana. E o carinha lá do caixa era um cara novo. Aí eu fiz meu pedido, não sei o que, na hora que eu fui pagar, eu falei, e depois me escutando. Eu falei, isso não é rádio brasileira, isso não... O que é isso daí? Deixa eu ver se esse cara pelo menos me passa esse pendrive, né? Aí eu falei pro cara, o que vocês estão escutando? Ele, cara, tô escutando KXP aqui, não sei o que. Eu falei, tá explicado, pô, olha aí, que bacana. É muito legal. É outra história, né, bicho? É muito legal. E é coisa das internets, né, cara? A gente não tem uma rádio decente em Belo Horizonte que toque música fora do esquemão,
Né? A gente não tem rádio que toca música, a gente tem rádio que toca, sei lá, testemunhais ou Axie Music. E então ver aquilo foi um alento bacana, sabe? Foi legal, assim, foi bom. Mas você falou de música, e aí o negócio da América Latina, recentemente eu voltei a escutar Mano Negra e Mano Tchau. Coisa de, sei lá, 98, né, cara? Eu tava estudando ainda. Isso é legal. Isso é bacana, né? É um negócio de... uma descoberta que eu fiz com pouco tempo, que Lenny Kravitz é uma porcaria. Porque não é um cara... Além de ter estourado agora... Por que Lenny Kravitz é paia, cara? Porque ele não permanece bom ao longo dos anos. Sabe? Eu não sei se eu escutar hoje American Woman vai ser legal da versão dele. Entendi. Entendeu? Você não falou mal do Prince, cara. Que aí não, o Prince é uma história, né, cara? O Prince é legal. Ou o artista formalmente conhecido como Prince. O Prince ele é legal, cara. O Prince ele é bacana. Né? Eu lembro que houve um momento nos anos 80 que tinha uma disputinha de Prince e Michael Jackson. Isso. E eu tendia para o time do Prince. Porque era menos boy band, sabe? O Michael Jackson parecia com boy band, dancinhas. E o Prince não tinha muito isso, né, bicho? O Prince fez Purple Rain, né, cara? Purple Rain é um negócio que foi muito importante. Né? Cara, eu sou o time Michael Jackson total, só totalmente. Mas assim, nos últimos eu achando que você ia ser time Prince. Não. Mas nos últimos anos do Prince, nos últimos anos do Michael Jackson, comecei a escutar Prince com mais afinco em 2007, assim. É a época do símbolo. Então, em 2007, aí Michael Jackson morreu em 2009, então assim, de 2007 pra cá, e depois disso, que aí eu comecei a entender como que Prince era realmente fodão, entendeu? Ele é ainda, né, cara? Só que ele já tá um senhorzão, já tá, né... complicado. Ele é daquele senhor que briga com a internet, né, cara? Ele é um cara que briga com a internet. É igual aquele velhinho dos Simpsons que briga com a nuvem. Ele é um cara que briga com a internet, não tem como. Mas ele recentemente é o Radiohead, que é uma banda que eu não gosto, apesar do que eu gostei, que parece que o Prince em 2000 e tantos fez um cover deles e tirou do ar, tirou do YouTube e falou, não, bicho. O Radiohead falou, não, mas a música é minha, então eu quero que esteja no YouTube. E que ficou boa, né? É bacana. Eu vi um bafafá outro dia de que o Radiohead ia fazer música do James Bond e não rolou. Tipo, não deu certo. Saiu no Vox isso. Saiu? E parece que a música é legal. Pois é. O Radiohead é um negócio bacana, cara. Não, o Radiohead é legal. O Radiohead é joia. O Radiohead é joia. Você tem que escutar, cara, o Pablo Honey. O Pablo Honey é um disco bacana. Até o Kid A é muito bacana. O In Rainbows volta a ser legal. Mas aí é porque o Insomniac é um disco que não é um disco... É igual Bjork. Você gosta de Bjork? Não. Aí, viu? A Bjork é um tipo de música para você ouvir e boas. Eu não consigo compreender a galera indo num show do Radiohead ou show da Bjork. Porque deve ser um enfadonho, deve ser sacal. Igual show do Pink Floyd, deve ser mala. Deve ser uma bosta. Deve ser mala demais. Aí a galera certamente vai ter um monte de gente aí que vai contestar. Mas eu não gastaria meu dinheiro para ver o Roger Waters. Cara, esse é o tipo de música para você escutar sentado no escuro e boas, assim. Sabe? Não é um tipo de música pra você escutar, não é Foo Fighters, não é Faith No More, que é um tipo de música que funciona ao vivo, exatamente. E ao vivo você dá vontade de subir no palco e pular com o Dave Grohl. Mas enfim, né, cara? É isso aí. Eu gostaria, eu sempre dou essa dica, cara, que a galera não conhece as coisas locais e a galera não dá o devido valor ao Mundo Livre S.A. Mundo Livre S.A. Mundo Livre S.A., cara, que é uma coisa que pouca gente tem essa percepção, sabe? De como eles são bons e influentes. É muito bom e, sério, eu não tenho notícia de nada melhor que o Mundo Livre depois de 1996 no Brasil. Não tenho, sabe? Tudo que veio depois, aí pode ser uma coisa de eu ser velho, já tá ficando velho, e ter aquela mentalidade nostálgica e etc. Mas eu não consigo ver nada bacana no Brasil depois de 94, 96, especialmente melhor que o Mundo Livre, assim. Porque vem essas bandinhas com nomes complexos que são ruins pra caramba, velho. Sabe, os móveis de madeira de demolição de Ribeirão das Neves.
tomar banho, ou então o circo dourado mágico do trapezista maluco. Isso aí é brincadeira de criança, sabe? Não dá. Isso E essas mocinhas com vozes iguais, sabe? Todo mundo querendo ser a Clarice Falcão, ou a Malu Magalhães Medeiros. Chata pra caralho. Tudo igual, bicho, musiquinha toda igual, parece aquele Bossa Cuca Nova. Sabe? Não dá. Bicho, não é. O que tem de brasileiro bom? Eu tinha uma certa esperança com uma bandinha que a galera falava que era emo e que era muito boa, que chamava-se Gram. Né? Tinha o Mamelo Sound System, que era legal. Né? O MQN, né? Sabe? Aí vem aquelas cachorro grande. Pô, o cara quer ser o AC/DC, é muito ruim. Muito ruim. A emulação do que já foi é foda. E o AC/DC também, né? Sabe? Não, pô, não. Não. AC/DC é do caralho. Não é. AC/DC é do caralho. Não, parou. O cara tá preso nos 13 anos dele ali, ficou preso com 13 anos. É tipo, sabe aquele filme do Tom Hanks, Quero Ser Grande? É aquele cara. Tá, amadurece aí, bicho, cresce. Não, parou. Vamos acabar agora. Mas, enfim, dicas bacanas, né, cara? É isso aí, tá vendo? Pra quem queria afirmações ultrajantes, esse episódio tá cheio delas. Tá e vendo? A gente entendam que, como, olha só, a gente pensa diferente de um monte de coisa na cabeça. A gente tem um monte de... Você gosta do Davi Matthews, né? Eu gosto, porra, Dave Matthews do caralho, velho. Pois é, né, bicho? Eu gosto de Dave Matthews, eu gosto de John Mayer, John Mayer é legal, cara. John Mayer é legal. Tá vendo? Mas o Dave Matthews, ele parece aquele disco Loco Live do Ramones. Porque todas as músicas são iguais. Você sabe que trocou uma música do Loco Live quando dá 1, 2, 3, 4. Aí você, opa, agora é uma música nova. Porque é até a mesma música. E é bom. Mas o Dave Matthews é a mesma música desde o primeiro disco até o último. Não sei. E olha só a diferença do... Como é que chama o cara lá? Que eu falei mal? Lenny Kravitz. Lenny Kravitz é horrível. Cake é legal. Cake é uma banda que passa ano e você volta ao Cake e ele continua bacana. Embora as músicas sejam muito parecidas. Cake é tudo muito igual. Mas passa tempo e fica legal, continua legal. Cake você retorna ao Cake e o Cake fica bom. Eu ia falar de uma banda, já que você falou mal de AC/DC. Tem uma banda, inclusive foi indicado pelo Daniel Rocha, que eu escutei relativamente bem esse ano, foi Airborne, que é uma banda australiana, parece AC/DC. E é legal. Por que a galera da Austrália não quer emular o Midnight Oil ao invés do AC/DC? Eu acho que por motivos óbvios. Não, o Midnight Oil é legal aí, bicho. Tá vendo? É isso aí, ó. O Luiz Carlos Fernandes queria nossas dicas. Pelo menos eu não falei do meu network aí. Tá vendo? É isso aí, cara. Bons festivos, boas recomendações aí que a gente deu. Por favor, queria que vocês mandassem as suas recomendações também. Exato. De livros. Eu não vou falar de filme, só vou falar de um, não é Guerra nas Estrelas, porque eu não assisti em 27 de dezembro, ainda não escutei. Não vi. Nem eu. O filme, pra mim, do ano disparado é Mad Max. São 2 horas que eu nunca mais vou ter na minha vida. Eu queria que fossem 13 horas, cara. Nossa, cara, eu não ia aguentar. Perseguição de carros no deserto, comandada pela Charlize Theron, ao som de new metal. Eu podia ter um fim de semana inteiro. Pois é, né, cara? Eu acho que eu fiquei completamente velho. Não fiquei porque... a gente pode considerar Ex Machina como um filme de 2015? Ex Machina é de 2015? Porque Ex Machina é o meu filme de 2015. Você não assistiu? Não assisti. Cara, invista as suas 2 horas, que é um filme daquele tipo de filme que quando você sai dele, você fala assim, bicho, mudou. Algo mudou ali. É um filme muito massa. Ex Machina. Especialmente para as pessoas que estão gostando do Black Mirror, que tá aí bombando. Você assistiu o Black Mirror? Não. Pois Don't Believe the Hype. Aí, uma galera, por favor, comentem. O Black Mirror é legal, é interessante. Tem umas coisas que batem muito com a realidade, é muito interessante. Mas o segredo do sucesso é saber segurar a onda. Não é tudo isso que falam, tá? Mas para quem gosta do Black Mirror, vai curtir muito o Ex Machina.
Ex Machina é um filme que merece ser assistido, merece ser consumido, sabe, muito bem, assim, recomendo. Né? Não tem new metal. Tem um pouquinho de dubstep, assim, sabe? Eu sou do time dubstep. No metal, essas bandas com K, né? O Slipknot, Korn, Limp Bizkit, essas coisas, muito K. Sabe? O K é uma letra acessória, cara. Entendi. Tá bom. Mas é isso, cabeça. Beleza. Bom festivos. Você também, a gente então pra explodir aqui. Não faltou. Vamos faltou colocar. Os props. Direção de segunda unidade tem que trabalhar melhor aqui. Mas é isso aí. Todas as referências vão estar no site. E nos comentários. Enfim. Nas descrições. E é isso aí. Valeu. Até 2016. Isso aí. Juízo, hein? Não faça nada que eu não faria.